pergunta que não quer calar. Será porque que a maioria das mulheres brasileiras optam pelo parto cesárea e não parto normal? Claro que eu fui à busca dessas informações, né? Eu sou uma mulher gestante e também estou quase a ter a minha princesa. Então, com isso, fui fazer algumas pesquisas sobre como é o parto, como é feito o parto aqui no Brasil, das mulheres brasileiras, gente. E me surpreendi. Mas confesso que eu já buscava essa pesquisa há algum tempo, né? Antes mesmo de engravidar. Mas agora, com a gestação e quase tendo a minha bebê, o que eu mais procuro é um atendimento humanizado e um parto que eu almejo, que é um parto normal, né? Então, vamos a isso. A OMS, que é a Organização da Saúde, ele recomenda que cada hospital tenha apenas 15% de casos de cesáreas. Mas aqui em Brasil, em hospitais públicos, o percentual é de 52% de mulheres que têm o parto por cesáreas. E hospitais privados é de 88%, gente. Imagine só de 15 para 80. É um número enorme, é um número que me chocou muito. Eu sendo uma mulher angolana, morando aqui em Brasil e vindo de uma realidade completamente diferente a daqui do Brasil, concernente aos trabalhos de parto, fiquei um pouquinho chocada. Chocada e também um pouquinho assustada, confesso para vocês. Isso por quê? Porque a maioria das mulheres brasileiras optam pelo parto cesárea, não muito logo de primeira, né? Mas no decorrer dos meses da gestação. E ainda mais quando você vai buscar relatos de outras mulheres pesquisando, pode ir em uma outra rede fazer pesquisas sobre partos, vão aparecer sempre mulheres com parto cesárea, a maioria parte. Se você pesquisar por partos normais, mais humanizados, você vai encontrar dois. Mas cesárea você vai encontrar 50, 100 vídeos que vão te passar o relato, como é que foi a experiência, como é que foi. E eu fiquei assim, chocada, gente. Chocada. Isso por quê? Porque eu venho de um país, que é Angola, que as mulheres têm logo como principal foco, e os familiares também dão esse apoio, o parto normal. Não importa, até em casos de gravidez na adolescência, parto normal. Quando você ouvir que uma mulher foi para a maternidade ter o parto normal e avisam para os familiares que vão precisar subir com ela para a cesárea, os familiares já ficam assim todos perturbados, todos preocupados, porque é um caso crítico. A mulher só vai para a cesárea em casos críticos, que já não tem mesmo como continuar aí na sala de parto normal, que é para ela fazer o parto. É mesmo em casos extremos, ou a mãe teve alguma crise no momento, sei lá, sempre algo extremo já. Aqui não. Aqui a mulher agenda o dia do parto, que é para ser aberta e tirar o bebê. Eu fiquei chocada com isso, por quê? Primeiro, é que segundo pesquisas, eu vou mostrar aqui para vocês, segundo pesquisas, a maioria das mulheres, 72% das mulheres brasileiras, quando descobrem que estão grávidas, decidem ter o bebê pelo parto normal. Mas no decorrer das consultas, no decorrer da gestação, não recebem apoio dos familiares e nem dos médicos que atendem. Nem dos médicos que atendem. Vão logo, tipo, insinuar, né? Que a melhor opção é cesárea, não sei o que, essa coisa toda. E aí, com certeza, a mulher se sente já insegura e vai para a cesárea. A maioria dos casos que eu vi, acompanhei os vídeos, relato de muitas mulheres, têm medo do parto. Imagina o tamanho do bebê, que acham que não vão conseguir dar conta, que é muito grande, que acham que tem muito risco, então que a cesárea é a melhor opção. Gente, a grávida quer perder o fôlego, já não consigo mais falar muito. A barriga está enorme e ao falar aqui o fôlego começa já a sumir, mas vamos lá, vamos continuar aqui nesse assunto. Aqui, geralmente, a gestação é controlada por semanas, né? Por semanas. Se formos a calcular aí, cada mês tem 4 semanas, né? Então, aí você vai, calcula, já faz o cálculo aí, 9 vezes 4, quanto é que daria, né?
e algumas mulheres chegam até 40 semanas. Mas aqui em Brasil, a maioria das mulheres, quando atingem já 37 semanas, melhor dizer 36 ou 35, já agendam o dia do parto. Que tipo, quando completar 37 semanas, já sabe que tem que ir para o hospital, para a maternidade, que vai ser retirado o bebê. Desse jeito. Porque você até pode acompanhar algumas influenciadoras, algumas figuras públicas que já têm o parto agendado, elas avisam, vou ter o meu bebê no dia X, sabe? E aí ela vai acordar, vai se preparar, vai para o hospital, já sabe, o médico que vai fazer a cesárea dela, tudo certinho, chega lá, tira um bebê, teve o bebê. Normalmente. Mas já no parto natural, né, o parto normal, o bebê não vai te avisar quando que ele vem. Ele vem quando ele quiser. E o nosso corpo está preparado para isso, né? O nosso corpo está preparado para isso. O que eu percebi é que as mulheres optam por isso porque já foi incutido em mente que será difícil o parto normal. E o outro percentual de mulheres que querem ter o parto normal, muitas vezes não são respeitadas essas decisões até no hospital no momento do parto. E aqui em São Paulo temos várias maternidades boas. Mas aí, ao acompanhar o relato de várias outras mulheres e também falando com alguns profissionais da área de saúde, né? Que vamos falar mais enfermeiras, que não sejam médicos, essa coisa toda. Eles optam por ter a paciente em cesárea porque seria um parto com menos tempo, né? Porque a cesárea é rápido, acho que não dura nem 20 minutos, que é para retirarem o bebê, e o bebê tá fora aí do útero da mãe, né? Eles optam por isso e também porque vai ter um elevado número de registro de partos feitos naquela maternidade, número de registro feito de cirurgia que um determinado médico fez, que é bom para eles, para referência deles, né? Mas que eu não acho isso tão normal. Eu não acho isso tão normal fazer esses casos em excesso, que é para apenas terem números no hospital, que é para ter hospital de X, tem X número de partos por dia ou X número de partos por ano. Que o médico X fez a cirurgia com sucesso de X pacientes, fez o parto de X mulheres, né? Não acho isso normal, até não é muito normal, não acho isso normal. E muitos não querem, não gostam muito de acompanhar um parto normal, porque é demorado. O parto normal pode levar de 10 a 15 horas de tempo, 20 horas de tempo, dependendo também do tempo que a mulher saiu de casa, que é para ir ao hospital, quanto ela está dilatada, pode levar-se todo o tempo. Já nessas 20 horas de tempo que ele vai ficar com uma mulher, em 20 horas, ele pode fazer 10, 20 mulheres no parto cesárea. E aí o número aumenta, né? É isso que eu percebi aqui. Mas, claro, isso não torna a mulher menos mãe, ou não tira o direito dela de mãe, por não ter feito o parto normal, ou diminui o trabalho dela como mãe. Claro que não. Mãe é mãe, não importa como ela gerou o seu filho, né? O que preocupa nesse ponto é o índice, o percentual de que isso é feito. O medo. Você vê vídeos de mulheres a falar que agora eu estou gestada e quando penso no tamanho do bebê, onde que ele vai sair? E outras pensam que não, o meu canal vaginal vai ficar tudo alterado, vai estragar. Mas não, nosso corpo foi preparado para isso, né? Ele volta ao tamanho normal depois de um tempo de recuperação do parto, né? Mais ou menos assim. Tem alguém próximo a mim, que também é africana, mora aqui, é guinense. Ela foi para ter o bebê num hospital público. Foi para ter o bebê, entrou com o esposo. E aí, enquanto o esposo estava na recepção a preencher os documentos, que é para fazer a internação, ela aí já pegaram para ela, já estava a ser encaminhada, colocaram na maca, já estava a ser encaminhada para a área de cirurgia. Sem autorização do esposo e sem autorização dela, ela com as dores não estava conseguindo falar. A sorte foi o quê? A sorte foi que quando chegaram na sala de cirurgia, ela estava completamente dilatada e a bebê começou a sair logo.
Porque o nosso corpo entende que tem um ser aí dentro de nós. E quando chega esse momento de expulsar o bebê, já deu a hora, ele faz o trabalho. A bebê saiu pelo canal vaginal sem precisar de cirurgia. O esposo, quando saiu da recepção, é quando percebeu que a mulher já foi levada para a área cirúrgica, mas graças a Deus teve o parto normal, porque a bebê saiu naquele momento, porque senão já abriria, né? Já passaria pela cesárea. Isso é algo que me choca muito e me preocupa muito ao mesmo tempo, por saber que a minha principal opção é ter o parto normal, até porque já tive a minha primeira filha com parto normal, né? Então, com certeza, nessa segunda gestação, também quero ter o parto normal. E claro que tem um plano de parto onde você preenche o que você quer e não quer que seja feito em você durante o teu trabalho de parto. Porque o parto normal, a recuperação é muito mais rápida do que o parto cesárea. Muito mais rápida. Parto normal, uma semana você está plena. Parto cesárea não. Tem a ferida, tem aí os pontos que colocaram, mesmo se colocaram laser, sei lá, tem a dor aí, né? Então, não te torna menos mãe por isso. Só mesmo um índice que assusta, o número de casos que assustam, os médicos, alguns que não respeitam a decisão da mãe de ter o parto normal. E a outra coisa que acontece muito é o quê? Se a mulher atingiu 40 semanas, ou às vezes ainda não chegou nas 40 semanas, tendem a influenciar a mulher ou a mãe a induzir o parto. Induzir o parto é dar alguma medicação, passam alguma injeção, que é para estimular e gerar as dores do parto na mulher. E quando aquilo não acontece naturalmente, vocês sabem como é que é, né? Então, também posso dizer que esse é um dos motivos que faz muitas mulheres fugirem do parto normal, porque vai ouvir relato daquela outra, falar, nossa, o parto normal, a dor foi insuportável, nunca mais quero ter filho, que a maioria das mulheres aqui querem ter apenas um, né? Depois de um, já não querem mais passar pelo que passaram. Porque por causa dos métodos que são muitas vezes usados, que é para esse parto normal. A indução do parto normal, as dores são muito mais intensas do que o bebê decidir que não, mamãe, hoje é a hora, quero sair, né? Quando o nosso corpo está preparado, que não, hoje começam as contrações, ele vai começar aos poucos, sabe? A nossa mente fica preparada, o nosso corpo fica preparado e a dor vai surgindo, subindo de nível aos poucos. Então, quando ele vai aumentando aos poucos, nosso corpo está acostumado, tá? Vai se preparando, vai preparar o momento de expulsar o bebê, essa toda coisa. Então, as dores vão subindo de nível aos poucos. Uma dor mais suportável. Agora, já quando é induzido, você recebeu a injeção de medicação e a dor vem já, lá no pico. Sabe, você dilata de uma vez, né? Porque você imagina se é o colo do útero que está fechado. Quando você está a ter o parto normal, ele vai abrindo aos poucos, está a dilatar aos poucos. E nesse pouco, o nível de dor e das contrações também vai ser cautelosa, vai subindo de nível aos poucos, aos poucos, aos poucos. Sabe? Agora, quando recebe uma indução, ele estava fechado e de repente, pum, ele abre, ele esforça a dilatação, né? Então, as mulheres sofrem muito com isso. E nessa fase que ficam aí na sala de parto normal, a sofrer tanto com essa dor insuportável que vem de repente, elas decidem, não, eu não estou a aguentar, não estou a aguentar, quero ir para a cirurgia agora, não quero mais ficar aqui. Aí são tiradas da sala de parto normal, são levadas para a cirurgia. Isso porque induziram o parto. E sem falar que muitas mulheres correm o risco de vida por causa desse tipo de processo, que são as induções de parto. Algumas a pressão sobe, outras a pressão desce, acontece muita coisa. Em outros casos, a mulher saiu mesmo de casa com um pouquinho já de dor, de contrações, ou dores de parto, mas não dilatou ainda o suficiente, vai para o hospital. E aquele tempo de espera que é para chegar a hora do bebê vir é tão longo que as enfermeiras também ficam já
Ou os médicos, os atendentes da hora ficam já insinuando também aí no ouvido que não, vamos que introduzir remédio que é para estimular rápido, né? Estimular rápido a dilatação, colocam remédio, colocam mais remédio, colocam remédio, colocam mais remédio. E aí as dores ficam insuportáveis, a mulher já não aguenta. Porque só o trabalho natural já cansa, né? É um processo doloroso. Mas que o nosso corpo está preparado para passar por aquilo. Mas quando você recebe uma certa medicação que é para estimular essas contrações ou essas dores, claro que o corpo não vai estar preparado, porque é algo que vem de repente. O organismo não foi avisado, né? Mais ou menos isso que acontece. E aí acontece os casos de que a mulher saiu de casa querendo parto normal e sai de lá do hospital que passou pela cesárea. Mais ou menos assim. Então, eu queria trazer esse relato aqui para vocês, que é algo que me preocupa muito, mas claro que eu fui à busca, pesquisando os hospitais que têm casos de partos normais e que eu tenho como exigir os meus direitos de querer o parto normal, como é que eu quero o meu parto, como eu quero que seja, né? Mais ou menos assim, conhecer os seus direitos, pesquisar sobre algumas violências obstétricas que acontecem durante o parto. Então, o conselho que eu deixo para outra gestante, para você gestante que está aí do outro lado, mora em Brasil ou mesmo em um outro país, pesquise sempre sobre os meios, o percentual de casos de parto no país em que você está, sobre violências obstétricas que acontecem durante o parto, que às vezes nós não entendemos, porque nós não trabalhamos na área, não conhecemos, mas quando você pesquisa, você vai saber, por exemplo, os casos que tem enfermeira que fica a empurrar a tua barriga, a esforçar para o bebê sair, enfermeiras que ficam a exigir que você faça força, mas naquele momento não é o momento apropriado, porque você não sentiu nenhuma contração que é para expulsar, coisas do gênero. Então, pesquise muito, que é para saber os seus direitos, proteger a você e o seu bebê, que é para ter um parto não traumatizado, porque, gente, o trabalho de parto tem que ser algo mágico, é algo que tem que estar na nossa memória como o melhor momento da nossa vida, né? Aquele momento mágico que a tua bebê chegou e é entregue nas tuas mãos, tem que ficar como um sinal de felicidade e não um trauma pelas violências obstétricas que você passou na maternidade, ou porque sofreste muito com as dores porque foi induzido, sei lá, tem que ser algo incrível. Então, para isso, você, mãe, tem que estudar, tem que pesquisar, para se proteger de tudo isso, né? Deixa aqui nos comentários, com tudo que eu falei aqui, o que você acha de tudo isso. Os principais motivos que eu citei aqui que levam muitas mulheres brasileiras a optarem pela cesárea. E por que acontecem muitos casos de mulheres brasileiras que querem um parto normal, mas quando chegam no hospital, acontece lá coisas que obrigam a ser levada na cesárea mesmo, ela podendo ter o parto normal. Deixem aqui nos comentários se você já teve bebê aqui em Brasil, se és estrangeira ou mesmo brasileira, mulher brasileira. Deixa aqui o teu relato de parto, compartilha com essa mãe que está aqui quase a gerar a sua princesinha, que é para afastar um pouquinho essa preocupação. Essa preocupação, esse medo sobre essas estatísticas, sobre esses relatos, né? E que não são só relatos, que são coisas reais. Então, mamães brasileiras, deixem aqui nos comentários qual foi a tua experiência de parto, como é que foi, normal, cesárea, você queria ou não? Como é que a família apoiou quando você disse que quer ter parto normal ou cesárea? Deixa tudo aqui nos comentários, que será muito bem-vindo, muito bem-vinda para mim nesse momento, nessa fase da minha vida que estou pronta quase a gerar uma vida. Então, gente, até o próximo vídeo. Beijo, beijo.